Nós vamos tratar, como estava previsto, pela proximidade da Semana Santa, a ideia foi a gente fazer uma consideração em torno do sacrifício e do sentido da cruz, o sentido da cruz, para que a nossa vida, junto com todas aquelas contrariedades, dificuldades, doenças e problemas, façam sentido e a gente saiba elevar todo esse sacrifício, possíveis dores, torná-lo fecundo. E nós sabemos que a fecundidade do sacrifício é muitíssimo grande. Deus, na sua sabedoria infinita, quis que o seu Filho se encarnasse, se fizesse homem, mas também quis, vamos pensar assim, que a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, reunida, aqui cria uma figura imaginária, reunida em conselho, Pai, Filho e Espírito Santo, num conselho divino e amoroso, de amor à humanidade, desejo de resgate, quis que o Filho se fizesse homem adquirindo uma natureza humana, não exatamente igual à nossa, porque é em tudo igual a nós, menos no pecado, fosse o protótipo, o exemplo e o modelo de humanidade, e quis que esse Filho de Deus feito homem, porque em Cristo somente há uma pessoa, que é a pessoa divina. Jesus Cristo, homem e Deus, uma natureza humana perfeitamente unida à natureza divina, em uma só pessoa. Ali está o Verbo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós e se oferece em sacrifício redentor por todos os nossos pecados, não só os daquela época, mas de todos os homens, desde Adão e Eva, e até o último homem que estará sobre a terra, e aí se dá o desfecho final. A redenção foi feita por um sacrifício pleno, totalizante, querido em conselho divino pela Santíssima Trindade. E nós vemos que Cristo quis sofrer não como um fantoche, não como um marionete, não como uma figura, não como uma imagem externa. Sofreu totalmente, inclusive, mais que qualquer homem pode sofrer, porque a sua sensibilidade, o seu amor, a sua grandeza de alma, a sua inocência é de tal ordem que supera em muito, infinitamente, todo e qualquer homem, sofreu por nós o indizível, inabarcável. Nós não conseguimos descrever o amor infinito que, por assim dizer, coube no coração humano de Cristo. O bater do coração de Cristo é um bater de coração humano. Não é uma figura. Se fez homem por nós. Ele chora, ele sofre, ele se cansa, ele fica esgotado das caminhadas, ele se sente triste pela situação daquelas pessoas que se afastam e estão mais ligadas à idolatria. E é um coração, e tem um coração amoroso, amorosíssimo, que é capaz de olhar para aquela mulher adúltera e todo aquele pessoal com raiva, querendo condená-la. Tem essa presença de autoridade, Cristo, Deus e homem, vai fazendo a redenção e vai transmitindo tudo aquilo que quer nos ensinar. Aperfeiçoa a doutrina e a lei de Moisés. Mas um Deus que quer morrer. E isso já nos faz pensar nessa introdução da palestra que ainda continua sendo um grande escândalo. Como pode um Deus morrer? Um Deus que é tudo, um Deus que é infinito, um Deus que não pode sofrer e sofre. E quis se apresentar como escândalo. E ainda hoje em dia, muitas pessoas se escandalizam. Como pode um Deus sofrer? Não aceitam.
E como é que pode um Deus permitir tanto sofrimento à nossa volta? Tantas mães, tantas pessoas, tanta calamidade que nós vemos à nossa volta. E poderia aparecer esse escândalo e que rasgam as vestes judeus. Naquela época, esperavam grandes milagres, uma apresentação ostensiva, uma libertação dos grilhões do Império Romano, mas veio servir um servo humilde que padece, e todas as profecias indicavam que seria um servo padecente, que morreria por nós e sofreria o indizível por causa das nossas injustiças. Por que de tanto sofrimento? Escândalo para alguns, e para nós, o cristão, enxerga a decisão amorosíssima de Deus, porque sem efusão de sangue, sem derramamento do sangue, não há redenção, diz São Paulo na carta aos Hebreus. Foi preciso, não é um exemplo para nos mostrar na cara, eis aqui o meu amor por todos vocês, porque me dou, me entrego. Jesus faz uma entrega de si próprio com voluntariedade infinitamente atual, por puro amor, mais nada, amor total. Se você está nos sentimentos de Cristo, nos desejos de Cristo, na vontade de Cristo, na inteligência de Cristo, ali, ubi caritas et amor, Deus ibi est, onde está a caridade, ali está Deus, e é só caridade, amor divino, amor aos homens, amor a Deus Pai e amor aos homens. Então nós vemos a intensidade de amor, que nós temos pequenos vislumbres de entregas de alguns homens que se entregaram por causas nobres, que se entregaram ao sacrifício, que morreram por os outros. Depois nós vamos vendo com os primeiros cristãos, muitíssimas pessoas, para dar testemunho da sua união com Cristo e a sua fé, vão para o martírio. Padecem dor, mas o seu interior está contente e alegre. Como compaginar uma coisa e outra? Esse é o paradoxo que nós temos. Como lidar com a dor? Ou nós caímos no que padecem, não sei se muitas pessoas, ou a grande parte das pessoas, eu não tenho condições de analisar, mas no ambiente erotizado como nós estamos, onde só se busca o prazer acima de tudo como regra do viver, falar da dor e do sacrifício como uma vida de busca de perfeição e de redenção é a palavra mais adequada que a gente pode utilizar, uma loucura. Não é verdade quando vocês falam para os seus amigos, aqueles que estão mais, enfim, nesse mundo cão, presos a essas paixões mundanas? Então o que acontece? Para aquelas pessoas que vivem nas trevas, o cristão, o que segue o modelo de Cristo, é rejeitado, não é verdade? Colocado de lado, é espezinhado, é falado, é criticado, e vira zombaria das pessoas. Loucura para esse mundo. Mundo no sentido negativo, naquilo que ele tem de aliança com o pecado. E Cristo veio trazer para nós um sentido para a dor. A dor só entra, e a dor e a morte só entrou na realidade humana por causa do pecado. Vem e entra pela dor, porque conhecendo a nossa natureza, nos dá amor, mostra que aquele que verdadeiramente ama dá a sua vida pelos seus amigos, e ele quis dar por nós a sua vida, que tem um valor infinito, e nos mostra que o caminho da dor, sim, pode ter um sentido.
Ou ela é loucura, a dor, que é preciso se afastar, como muita gente foge da dor. Porém, o que acontece? Muita gente foge da dor de um lado e procura eliminar a dor dos problemas, das dificuldades, das doenças, tira a dor física, mas entra por outro lado a dor. Essa dor moral, da injustiça, do esquecimento, né? Os desgostos. Tudo isso paira sobre a vida na Terra. O nosso caminho sobre a Terra é um caminho de luta, de sacrifício, de esforço. Agora, poderia parecer que o caminho do cristão é uma coisa negativa. E não. Nós sabemos que a cruz é um caminho libertador, dar sentido à cruz, ter um motivo para o sacrifício, para a dor e para as contrariedades. Isso nos ajuda a tirar dessas dificuldades grandes frutos. Então nós vemos que com a morte de Cristo, com a permissão e o desejo de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, de que houvesse a morte do seu Filho, redundou em benefícios enormes para a humanidade, que é a redenção. Então, a dor é uma realidade invencível. Não, nós teremos sempre ao nosso lado, até o último homem e até o nosso último dia na Terra, nós teremos que conviver com a dor. Nós podemos, enfim, sucumbir diante da dor, ou então procurar tirar forças dela, dar um sentido para ela, de purificação, porque os nossos pecados pessoais e o pecado de origem que dá essas inclinações, que todos nós, se fizermos um breve exame, não profundo, um breve exame, nós encontramos na nossa vida muito que purificar. Não é verdade que nós temos os nossos momentos de afastamento de Deus, de trevas, de desconhecimento da verdade? E à medida que uma pessoa vai se aproximando de Cristo, aproximando da formação e vai tendo mais luz, vai enxergando passo a passo, nossa, que barbaridade que eu fiz com aquela ação, com aquela outra, naquele meio. E tudo isso precisa ser purificado. E nós temos esse resgate de Cristo que se prolonga historicamente na vida da humanidade, prolonga entre nós, com o sacrifício incruento de nosso Senhor Jesus Cristo na Santa Missa, que se repete, que se renova, que se refaz todos os dias nos altares. Impressionante que nós temos a possibilidade de nos conectarmos todos os domingos por preceito e com mais frequência se nós vamos à assistência da Santa Missa, porque ali é o momento em que nós podemos receber a maior quantidade de graças e mais do que isso. Se estamos comungando, recebendo o corpo de Cristo, nós recebemos o próprio autor da graça, o próprio Cristo que nos santifica. Olha a maravilha que nós podemos ter. E, portanto, a dor, o sacrifício, a morte, ela pode ser transformada num tesouro. Tirar da morte, vida, das quedas, impulso, do pecado, esses nutrientes para uma nova planta que se refaz por meio da graça, porque nos tornamos filhos de Deus. Uma graça é extremamente importante. Todos nós, por virtude do batismo, ganhamos essa condição, somos filhos de Deus. Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, ele, sendo homem, na sua natureza, mesmo sendo perfeita, relutou para entregar-se na cruz. A oração no horto nos mostra esse momento. Pai, se podes, afasta de mim esse cálice, essa dureza. É a natureza humana, a vontade humana de Cristo, porque Cristo tem duas naturezas, se angustia
não só pelos sofrimentos, mas por todas as ofensas que ocorreriam e os desprezos que muita gente faria depois do seu sacrifício. Assimila tudo isso, lhe dói todas as coisas que ele tem conhecimento, e mesmo assim, se queres, se é tua vontade, não se faça a minha vontade, mas se faça a tua. Cristo sofreu. A dor, tinha repulsa à dor. Não é amar a dor pela dor. A dor está sendo um meio. O cristão não coloca como finalidade a dor, a mortificação, o sacrifício. É meio de redenção. Se pode viver perfeito. Eu me lembro de um supernumerário que ele teve um câncer poderosíssimo que na garganta dele foi definhando, fazendo aquelas radioexposição, e ele ia sucessivamente passando por isso. Eu estava em Curitiba na época. Me lembro do último encontro que tive com ele, que ele veio assistir um mês antes de morrer, veio assistir um círculo. Ele estava tão magro, mas tão magro, eu falei, ainda dá para apertar? Dei um grande abraço. Ele disse assim para mim, no ouvido: Paulo, você não sabe o quanto esse sofrimento tem produzido de paz interior e de alegria espiritual, de alegria interior. Para mim foi assim como se fosse reconfortante ver uma pessoa tão santa, pessoa simples, um advogado, ele tinha 70 e poucos anos naquela altura, e passou por esse sofrimento. Então, desse sofrimento, tirou, quer dizer, ele dizia aquilo com o coração, realmente, não pro forma. Então, temos que pensar nisso, que nós podemos dar esse sentido ao sacrifício, porque a visão do cristianismo não é uma visão mórbida. Tudo que tem de ruim, tristeza, uma vida cristã é uma vida alegre, simpática, preocupada com as coisas boas desse mundo. Nós amamos apaixonadamente esse mundo, queremos levá-lo para Deus, queremos recapitular todas as coisas em Cristo. Essa é a nossa missão, colocar Cristo no cume de todas as atividades humanas. Ali, no âmago. E que esteja em primeiro lugar aonde? No meu coração, no teu coração. E assim é aquilo que Deus espera de cada um de nós. Jesus Cristo tem uma atitude valente diante da dor, do sacrifício, e se entrega por nós, mas sofre de verdade, sofreu para valer, sofreu muito. E o que nós podemos tirar desse sofrimento de Cristo? É aceitar, não simplesmente resignar-se com o sacrifício, com a dor, mas aceitar, abraçar a dor, abraçar a cruz, com esse sentido de corredenção. O que é a corredenção? Tu e eu, de São Paulo, podemos completar na nossa carne, isto é, nos meus membros, no meu corpo, na minha alma, na minha natureza humana, completar na minha carne aquilo que falta ao sacrifício de Cristo. Cristo morreu por nós. A redenção objetivamente já está feita, mas Cristo espera de nós que cada um saiba não simplesmente resignar-se, não simplesmente aceitar, não simplesmente a resignação, mas amar a Santa Cruz. Esse amor é o abraçar como Cristo, nós vemos, carregou a sua cruz. Não foi Jesus Cristo que chamou o Cirineu. Jesus Cristo caiu, levantou, doeu, sofreu. E foram os soldados que viram isso aqui vai acabar mal aqui. E foram buscar alguém para levar aquela cruz. Cristo quis sofrer as dores até o final, quando era costume dar para os que estavam condenados, para minimizar a sua dor, uma espécie de entorpecente, que Cristo simplesmente prova, mas prova como delicadeza para aquelas pessoas que queriam poupá-lo da dor.
mas quis beber o cálice, daquele cálice que Deus tinha mostrado para ele, até o final, até a última gota. Nós precisamos amar a cruz. E para isso, descobrir o sentido da cruz, essa verdadeira cruz. A verdadeira cruz de Cristo se leva em prumo e não arrastando. Se conta uma história de que uma pessoa estava descontente com a sua cruz. O cabra estava descontente e falou, eu preciso de uma outra cruz, uma cruz, essa é muito grande, essa daqui tem graficamente mostrando o cara procurando a sua cruz. E estava procurando, não achava, até que ele viu uma que encaixou direito e, por incrível que pareça, era aquela a cruz dele. Era a cruz que Deus lhe tinha destinado e que mais se encaixava na vida dele. Nós, às vezes, temos lá um familiar doente, a perda de algum parente, uma doença, uma limitação, alguma humilhação constante que temos no ambiente profissional. Tudo isso faz parte. Deus permite coisas ruins que nos aconteçam, porque dos males, Deus permite. E desses males que Ele permite, tira grandes bens. E que bens são esses? O nosso crescimento. Então, podemos encontrar a cruz saindo dessas cruzes imaginárias. Às vezes nós, com a nossa imaginação, achamos que temos cruzes que são as maiores de todo mundo. É porque somos suscetíveis. Para nós dói qualquer coisa. Não sabemos sofrer. Inventamos sofrimentos. E para não dizer que existem muitos sofrimentos que são por nossos defeitos, pelo nosso orgulho, não é verdade? Quando não nos reconhece alguma coisa, como somos orgulhosos, aquilo fica queimando por dentro, horas e horas, dias e dias, aquele orgulho. E para não dizer algumas vezes ódio, outras vezes uma irritação por uma bobagem, porque não consideraram, porque não me deu o ok com uma opinião, porque não me respeitou naquele assunto. E nós ficamos dando voltas. E uma pessoa que poderia ser feliz, acaba não sendo. Por quê? Por causa dos seus defeitos, os pecados capitais, o orgulho, a inveja. Olha a inveja. Veja esse defeito. Todos os outros pecados, todos eles têm um aliciente, um atrativo. Sempre tem um bem sensível por trás, não é? No caso da inveja, a pessoa sente tristeza porque o outro tem um bem que ele não tem, porque diminui o meu ego. O meu ego ficou diminuído por causa que aquela pessoa possui, porque aquela pessoa tem mais inteligência, tem mais sucesso, e a pessoa se entristece com o bem do outro. Olha que doença ruim. É o pior dos sofrimentos. O inferno deve estar cheio de gente invejosa, doente de tristeza. Então nós temos que nos afastar dessas tendências de sofrimento que não são verdadeiras cruzes. Esses calvários que muitas pessoas têm não são o calvário de Cristo, não são cruz de Cristo, são cruz da própria imaginação e consequência dos próprios defeitos. Vale a pena ir atrás desses sinais da verdadeira cruz. Quais são esses sinais da verdadeira cruz? Que sugiro aqui para a gente vá pensando para esses próximos dias. Primeiro, a simplicidade. Aquele que leva a sua cruz não fica mendigando com paixão. Homem, reza, oferece a Deus e tira desses espinhos, vão nascer rosas. É disso que nós precisamos. Levar a nossa cruz com garbo e com alegria. A vida cristã é assim, uma simplicidade enorme. Vamos pensar em São José. São José andou se rebelando, só apareceu contrariedade para São José. Então a simplicidade, não queixar-se, não exibi-la. Outra característica que pode e deve ter a nossa cruz
Simplicidade. E agora vamos falar de outra característica. A gente chama de sentido sobrenatural. Ter um motivo de fé. Ser uma pessoa que sabe